Olha só, uma garota de 11 anos sofre violência sexual. A gente vai acompanhar essa matéria, a ocorrência da Polícia Civil aqui de Piracicaba. A equipe da Polícia Civil aqui de Piracicaba, durante uma ocorrência, chega a informação de uma violência sexual a uma garota de 11 anos. Vou conversar então com a equipe para saber mais informações sobre isso. Marcelo, você estava então numa ocorrência sendo apresentada, né? Como é que a história se desenrolou? Acabou gerando aí uma outra ocorrência, infelizmente uma menor envolvida. Como é que foi? Nós estávamos aqui no plantão policial, onde havíamos acabado de chegar após realizar uma prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes no bairro Boa Esperança. No momento em que apresentávamos a ocorrência à autoridade, chegou uma mensagem do pronto-socorro da Vila Sônia, onde apontava que uma menina de 11 anos, uma criança de 11 anos, havia dado entrada com vestígios de abuso sexual. Quer dizer, o médico lá provavelmente reparou, né, no caso e já entrou em contato com o plantão aqui. Exatamente, ainda que a vítima, ela relatava que ela estava desaparecida há alguns dias, né? Ela alegou estar sendo mantida em cárcere privado e que uma das pessoas que estavam ali nesse cárcere, a mantendo em cárcere, havia violentado sexualmente. 11 anos, Marcelo. 11 anos de idade. E prontamente a equipe aqui da Polícia Civil, vocês foram até o local? Imediatamente a autoridade policial solicitou que a nossa equipe se dirigisse até o pronto-socorro, junto com uma investigadora do sexo feminino da Delegacia de Defesa da Mulher, a qual, em conversa com a vítima, colheu todas as informações necessárias para que conseguíssemos identificar o local, né, um ponto já conhecido de venda de entorpecentes, localizado na favela do Algodoal. Ela estava sendo mantida ali em cárcere, é isso? Isso, ela já havia 8 dias que estava desaparecida, inclusive com um boletim de ocorrência registrado quanto ao desaparecimento, e ela alegou que ficou ali perambulando pelo bairro e que nos últimos 2 dias estava sendo obrigada a ficar no interior de um barraco existente nessa favela, onde constantemente era humilhada, xingada, inclusive foi espancada por um dos indivíduos e apresentava marcas, sendo que na data de hoje ela foi violentada sexualmente após ingerir bastante bebida alcoólica, o que fez com que ela começasse a passar mal, sendo socorrida ao pronto-socorro. Aí, diante dos fatos, vocês foram até o local, o que vocês encontraram no local? Como ela descreveu o local ali da favela, é um barraco já conhecido inclusive pela nossa equipe, que já num passado próximo realizou uma prisão em flagrante no barraco ao lado. Então nós nos dirigimos até o local após passarmos todas as informações à autoridade policial e com a determinação deste, cercamos o barraco, onde foram abordados 3 indivíduos do sexo masculino, todos menor de idade, 2 de 15 anos e um de 17. Estavam envolvidos no caso? Estavam envolvidos. Durante a abordagem, o de 17 anos, inclusive, confessou que ele havia praticado a violência sexual contra a garota, porém, relatando que ela havia consentido. No caso dela ter 11 anos de idade, pela nossa lei, a violência ela é presumida. Então, independe do consentimento da vítima. O fato dela ter 11 anos é estupro de vulnerável, mesmo que ela tenha consentido, ele não poderia ter mantido a relação com ela. E os 3 foram apresentados aqui no plantão? Eles foram trazidos ao plantão policial, onde a vítima reconheceu um deles como sendo o autor da violência sexual e o outro, o qual teria espancado ela, inclusive dando pauladas e proferindo diversos palavrões. O terceiro indivíduo, ela alegou que foi aquele que a socorreu e que não tinha praticado contra ela nenhuma maldade, nenhum tipo de crime. Então ele foi liberado para a genitora, né? E os outros 2 foram recolhidos, foram apreendidos pela autoridade policial, a qual vai encaminhar eles à vara da infância e juventude. Agora, é lamentável, né, a gente sabendo um caso como esse, envolvendo adolescentes e do fato aí a vítima de 11 anos, né? São situações que realmente tem que ter aí o apoio e o preparo do policial, né, para saber agir nesse momento, né, Marcelo? Com certeza, né? É uma situação revoltante, mas que nós temos que ser imparcial, ouvir a vítima, ouvir o autor e trazer aqui todas as partes até a delegacia, né? De uma maneira profissional e totalmente legal e apresentar os dados à autoridade policial, que é a quem decide, né, o que vai ser feito ou não. Quem que participou da ocorrência? Os policiais civis Marcelo, Miki, Ivan, Bitu, Terra e Cristiano, da equipe da seccional, chefiados pelo policial civil Celso, e os policiais da equipe da sub-região, Mauro, Lara, Carlos, chefiados pelo investigador Jefão. Olha, parabéns, né? Parabéns à equipe da Polícia Civil, que rapidamente, prontamente, né, conseguiu chegar até o local aí, efetuou, né, a detenção, e levou os menores, eram todos menores, levou até a delegacia para apurar os fatos, né? Então, parabéns às equipes. Gente, ó, são casos que a gente se depara, que assim, né, todos menores envolvidos.
né? O que chama atenção é uma garota de 11 anos, mantida aí em cárcere, né? Apanhando, segundo o depoimento dela. Agora, o que a gente pode se lamentar, né, de ver uma violência como essa, né? Como que a gente pode se lamentar? Você que é pai, você que é mãe, por vezes, né, por conta aí da modernidade, ou por conta do corre-corre, enfim, desculpa a gente sempre tem, né? Sempre tem um afazer ou outro. Tem que ficar em cima dos filhos. Tem que ficar em cima dos filhos, né? Filho, filha, se cria com rédea curta. A minha avó falava isso para mim. É uma frase forte, mas isso é verdade. É debaixo da asa. Mas não, ele quer passear, ele quer se divertir. Tem momento para se divertir, tem local para se divertir e com quem se divertir. Né? Semana passada a gente viu uma menor perdeu a vida aí né, uma batida de um veículo, o veículo tinha sido furtado. A gente viu isso daí, na rodovia que vai para Rio Claro. Então, situações como essa daqui, que a Polícia Civil teve que ir até o local, né, todos os policiais, né, alguns policiais que já são pais, né, que são pais da equipe aqui, totalmente revoltados. Como é que pode uma garota de 11 anos estar numa situação dessa? Então, você que é pai, você que é mãe, você tem que ser responsável pelos seus filhos, a ponto até de ser até mesmo rude. Acho que a gente chegou o momento de falar sobre isso, né? Vivemos um momento aí, de um tempo atrás, tem que usar da compreensão, porque a modernidade, já passou esse tempo. O mundo de hoje não dá para ser mais assim. Não é mais anos 80, anos 70. O mundo de hoje, você tem que criar com rédea curta. E quando eu falo rédea curta, é para ter responsabilidade. Para falar, meu filho não vai. E vai me obedecer. É a única maneira de você não se deparar com o seu filho numa situação dessa. É lamentável. A minha criação dos meus avós. Falo pela Mônica, ela está presente, ela pode falar também, mas eu sei como é que foi a criação dela, eu sei como será a criação dos filhos dela também. É dessa maneira. O que é extremamente importante é esse acompanhamento. É como você disse, a gente sempre vai arrumar muitas desculpas, a correria do dia a dia, isso só tende a aumentar. Mas a partir do momento que você decide ter um filho, colocar uma criança no mundo, você tem que saber que tem que disponibilizar tempo para ela e diálogo para ela. Porque muitas famílias estão desestruturadas e muitas vezes não têm esse respeito e nem mesmo esse diálogo dentro de casa. E aí o que é que a gente vê? Situações como estas. Olha, você perder o seu filho para o mundo, né? Infelizmente, hoje está sendo cada vez que mais... muitas vezes não tem volta. Não, a maioria das vezes não tem volta. Não tem volta. A maioria das vezes não tem volta. Você perder seu filho com 20 anos, você perder seu filho com 18 anos, você perder seu filho com 30 anos, a gente vê casos assim que caem no mundo, né? Das drogas, e acaba se perdendo. Agora, uma criança de 11 anos, uma criança de 8 anos, como a gente viu, envolvida com drogas, pai e mãe tem que ser mais punho forte, gente. Eu não sei como educar, eu não sei como criar. Vai buscar nos avós, vai buscar no exemplo do avô, da avó. Lembra quando só um olhar bastava? Né? Essa frase, o senhor sabe disso. O senhor que está aí, eu tenho certeza que o senhor compartilha dessa frase. O meu pai só olhava para mim, eu já sabia o que queria dizer. Chegou o momento hoje de a gente voltar a ter essa tradição de família, onde só o olhar já diz tudo. O meu até hoje. Até hoje, Mônica. Até hoje, basta olhar que a gente já sabe se estamos fazendo certo ou não. Isso, para mim, é criação adequada. Viu? Isso é uma criação dentro do religioso, é uma criação dentro da formação familiar, dos valores familiares. A gente está perdendo os valores, a gente está achando normal uma criança de 12 anos, e em turminha de 12, aconteceu isso na Rua do Porto, 12 crianças, 7 crianças da idade entre 12 e 16 anos. Essa matéria até cheguei a falar aqui. Sabe onde que estava? Na Rua do Porto, assaltando. Assaltando, roubando celular, tomando coisa dos outros. E aí, mãe e pai, como é que pode, gente? Como é que pode essa criança de 12 anos estar por volta das 23 horas na rua? Você é responsável. Seja enérgico. Haja como os avós agiram com seus pais. E desde cedo, né, Neto? Desde cedo, Mônica. Mais pra frente eu coloco a educação, mais pra frente eu coloco a ordem. Não. A ordem e disciplina desde cedo, desde criança. Já vai crescer com essa disciplina, porque depois, como você diz, depois que solta as rédeas aí, não prende mais mesmo. E quando eu falo seja energético, seja enérgico, é energia que a Mônica pode falar, eu posso falar. Meu pai não desistiu de mim, minha mãe não desistiu de mim.
Quando eu apronto, porque eu fui moleque. Eu fui moleque, também aprontei, também baguncei. Só que eu era repreendido. E era muito bem repreendido e fortemente repreendido. Essa coisa aí que surgiu nos anos 80, tem que deixar fazer tudo, que derrube a casa, não é assim não. Não é assim não. Aprontei muito. Mas, ó, muito eu levei do meu pai e da minha mãe. Muito. E isso me colocou na linha. Hoje a criança pode ficar emburrada, pode chorar, mas antes assim do que o dia de amanhã, do que sofrer o pai dessa maneira, e a gente. mãe estar chorando também pela perda aí de um filho.